Então, qual é a solução para evitar atrasos, faltas e desistências dos pacientes na psicoterapia psicanalítica? Eu vou responder aqui, você já toma nota, e aí ao longo da aula eu vou explicando o que é necessário fazer, tá bom? A minha resposta para você: utilizar o método psicanalítico para fazer intervenção. Ó, não é só utilizar o método, é utilizar o método para fazer intervenção na resistência e nas defesas psicológicas do ego do paciente. Então, aí no seu consultório, se o paciente está atrasando muito, se o paciente está faltando muito, se tem muito paciente que desiste de uma hora para outra, se no seu consultório os pacientes eles são pacientes de curto espaço de tempo, 3 meses, 4 meses, 6 meses de psicoterapia, é porque a resistência e as defesas psicológicas do paciente está predominando. E as resistências predominam porque o método que você está aplicando ainda é insuficiente, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te contar aí o que é importante ter de atenção, né, para fazer intervenção nas resistências e nas defesas dos pacientes. O que acontece muitas vezes no curso de graduação em psicologia, na grade de psicanálise, uma carga horária muito pequena. Não dá tempo de apresentar aquilo que é a psicanálise como é. E aí o aluno de psicologia ele sai com uma impressão daquilo que é a psicanálise, mas o método psicanalítico de fato, ele não, via de regra, ele não é apresentado nos cursos de psicologia. E aí o profissional começa a trabalhar e o negócio começa a não dar certo, tal, e aí vem a ideia, mas isso aqui não funciona, paciente é isso, paciente é aquilo, não. Se está dando errado no teu consultório é porque o método está insuficiente. Tem que seguir as regras básicas que o Freud propôs, tá bom? Para quê? Para fazer intervenção nas defesas e na resistência do paciente. Então vem comigo que eu vou falar mais. Ó, 3 passos fundamentais. Você está tomando nota, né? 3 passos fundamentais. Se não está tomando nota, tira a print da tela aí. Vamos lá. Passo 1. Passo 1. Gente, é passo 1, passo 2 e passo 3. Se não fizer, não vai dar certo. É método. Passo 1. Fazer valer as regras técnicas. Como é que se faz isso na prática? Implementa o enquadre na psicoterapia. Tá ok? Mas o que é o enquadre? Enquadre vem de enquadrar. Enquadrar significa organizar. Então, o enquadre na psicoterapia é a organização técnica do consultório para você atender o paciente. Então, todas as vezes que eu falar de enquadre, eu estou me referindo a enquadrar, e enquadrar é um sinônimo de organizar. Certo? E por que eu falo isso? Para chamar a atenção que a conversa, o diálogo com o paciente, ele não é um diálogo comum, ele é um diálogo mediado pelo procedimento técnico. O diálogo comum o paciente ele tem na casa dele. Ele vai conversar com os familiares dele, ele vai conversar com os amigos, ele vai conversar no passeio de final de semana, no futebol, no churrasco, no salão. O paciente dentro do consultório é necessário um diálogo mediado pela técnica. A psicoterapia é isso, tá bom? E dentro desse enquadre, que é toda a organização técnica do consultório de psicologia, dentro desse enquadre, a peça central é o contrato psicoterapêutico com o paciente. Ao longo desses anos, eu fui elencando 17 regras técnicas para o contrato psicoterapêutico com o paciente. Algumas eu já menciono para o paciente logo no primeiro momento ali, ou nas primeiras consultas, e outras eu vou colocando ao longo do processo. Mas dessas 17, 2 são fundamentais. Regra técnica, que vai caracterizando uma relação com o paciente mediado pela técnica. Quais são? Consulta semanal. 1. 2. Regra 2. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, todas as vezes, sem exceção, quando eu firmo um contrato psicoterapêutico com o paciente, e eu particularmente, eu faço contrato verbal, não tem nada escrito, eu firmo um contrato psicoterapêutico com o paciente, eu coloco a regra número 1, consulta semanal. Coloco a regra número 2, sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Eu não preciso explicar para o paciente os motivos que faz eu ter essa postura na relação com ele. Eu vou explicar para você, mas para o paciente eu não preciso explicar.
Para o paciente eu preciso dizer, ó, o meu jeito de trabalhar funciona assim. E o paciente vai decidir se ele quer ou se ele não quer. Se ele se adapta ou se ele não se adapta. Se o paciente se adapta ao meu jeito de trabalhar, é um sinal que ele vai seguir as minhas orientações. Se o paciente não se adapta ao nosso jeito de trabalhar, não adianta ficar com esse paciente. Tá? Então eu coloco a regra número 1, consulta semanal. Por quê? Eu falei para você aqui, ó, desde o começo da aula, falando essa questão de atrasos, de falta e desistências do paciente e dizendo que isso ocorre por conta da resistência e das defesas psicológicas. Certo? Então, raciocina comigo. Se você tem um espaço de tempo muito longo entre uma sessão e outra, exemplo, 15 dias, isso surge brecha para reforçar, para restaurar ou para o paciente recuperar as defesas e a resistência dele. Esse é o problema quando a consulta ela ocorre com uma frequência maior que 7 dias na semana. Eu, de acordo com a minha experiência, eu arrisco a dizer que 7 dias é pouco. É pouco. 7 dias na semana, 50 minutos de consulta em uma semana é pouco para você conseguir trabalhar as defesas psicológicas e a resistência do paciente. Literalmente acaba sendo uma psicoterapia a conta-gotas. O que eu quero dizer com conta-gotas? É uma psicoterapia onde o resultado ele vem muito devagar. Mas por que vem devagar? Porque tem pouca intervenção. 7 dias, se eu não me engano, é 160 e tantas horas na semana, apenas 50 minutos o paciente está na terapia e as outras tantas horas ele está fora da terapia. Isso é um prato cheio para as defesas psicológicas se manterem. Então pensa nisso, quanto maior espaço de tempo entre uma consulta e outra, maior a possibilidade de reavivamento das defesas psicológicas da resistência. E aí o paciente não evolui. Simples assim. E o paciente não evolui, chega uma hora que ele desiste. Tá? Sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. É a regra número 2 do contrato psicoterapêutico que eu faço com os pacientes. Eu não abro mão, salvo exceções. Mas em especial para paciente novo, determinou o horário, determinou o dia e a agenda é essa. E eu já digo para o paciente, eu não explico o motivo, que ele tem resistência, que ele tem defesa, eu não explico. Eu digo, eu preciso disso para poder me organizar aqui, porque eu tenho outros pacientes. E para você também é bom porque você cria a sua rotina. Tá certo? Mas o que? Quando o paciente ele tem o dia e tem a hora marcada, ele tem o dia e tem a hora marcada da consulta, mas ele também tem o dia e tem a hora marcada para enfrentar a resistência, para enfrentar as defesas dele. Então, consulta semanal e agenda sempre no mesmo dia e no mesmo horário da semana faz o paciente enfrentar a si mesmo. Lógico, ele vai, as defesas psicológicas elas atuam de forma conjugada, ele vai pensar 1 milhão de coisas, né, que impulsionam ele para um compromisso, certo? No dia e no horário da sessão. Então, eu já tive pacientes que faltaram na consulta e aí na semana seguinte ele, alegando o motivo da falta, que foi socorrer a vizinha, que estava com um problema com o cachorrinho, né? Ou já tive pacientes que não veio porque o sol estava muito forte, muito calor, ou estava muito frio, muita chuva, ou porque de última hora alguém ligou e foi fazer uma coisa lá junto com um familiar e acabou se enrolando no tempo. Eu já tive pacientes que faltou porque simplesmente estava no trabalho, concentrado e literalmente esqueceu. Então, são todas formas essas de manifestação das defesas psicológicas do paciente e a defesa psicológica está a serviço da resistência. Tá certo? Então, se a gente abre mão da consulta semanal, se a gente abre mão da agenda do dia e do horário da consulta, a gente dá brecha para permanência e dá brecha para predominância das defesas psicológicas do paciente e da resistência dele. Se você faz valer essas regras técnicas, você coloca o paciente para poder enfrentar ele mesmo.
Não é fácil para o paciente se portar na frente de alguém dentro de um consultório e abrir e expor a sua intimidade. Então essas são duas regras básicas que eu uso aqui no meu consultório e esse é o passo 1. Vamos lá para o passo 2 agora. Passo 2, realizar o manejo clínico com o paciente. E eu vou explicar o que é o manejo clínico. Então, você implementa as regras com o paciente, só que você vai ter que fazer a manutenção dessas regras. É muito comum o paciente, no primeiro momento, ele aceitar as regras técnicas, em especial essas duas que eu coloquei, até porque no começo o paciente está sempre muito angustiado, ele quer uma solução, e a solução para o paciente é se aliviar. O paciente fica ali 2, 3, 4, 5, 6 meses, e aí depois ele esquece das regras. E ele vem com uma nova proposição, ele falta e ele não quer pagar, ele fala que esse dia e esse horário não dá mais para mim, não consigo mais a cada 7 dias, pode ser a cada 15 dias, e ele vai alegar um milhão de coisas. Mas a questão é, o paciente está fazendo uso das defesas e da resistência. Tá ok? Então, e aí você vai ter que reconversar, retomar a conversa com o paciente sobre o contrato psicoterapêutico. Quando você reconversa o contrato, você está fazendo a manutenção das regras técnicas. Essas regras técnicas fazem parte do manejo clínico. Mas o que mais faz parte do manejo clínico? Começar a apontar para o paciente os sinais ou as evidências das defesas psicológicas e da oposição dele, das defesas psicológicas e da resistência dele. Lembra que eu falei? Os sinais, as evidências, o Aula em Q9, tem que começar a apontar esse comportamento para o paciente e sondar o que o paciente pensa e sente com relação a esse tipo de comportamento. Isso faz parte do manejo clínico. Porque se tudo que o paciente fala, você de pronto tomar como verdade, não, realmente foi isso, o paciente teve um compromisso mais importante que a psicoterapia. Não, o paciente faltou porque ele teve que socorrer um familiar. O paciente remarcou, desmarcou, e aí chegou no dia seguinte e ele não apareceu. Gente, isso são manifestações defensivas do paciente. O paciente está começando a investir menos tempo e ele está começando a investir menos dinheiro. Por quê? Porque ele está se sentindo mais aliviado. E aí ele acha que não precisa. Só que tudo isso vai ocorrendo de uma maneira muito inconsciente. Daí a importância de apontar o comportamento para o paciente, literalmente ser direto, não sei com que palavras, aí é o seu jeito de ser na relação com o paciente, de preferência palavras com as quais fazem parte do vocabulário do paciente, apontar o comportamento e sondar, e especular com o paciente o que ele pensa e o que ele sente. Como é para um paciente estar dentro de um consultório de psicologia. O paciente ele vai alegar, por exemplo, de uma forma muito racional a falta dele, mas o que está junto? O que pode estar junto com isso de maneira inconsciente ali no paciente? Qual que é o significado dele fazer uma consulta? Eu tive uma paciente que ela chegou para mim assim, num estado psicológico, digamos assim, bem agravado. Segundo o histórico dela, ela demorou 3 anos para chegar num psiquiatra. Quando ela chegou no psiquiatra, ela demorou 3 anos para chegar no psiquiatra porque ela estava passando mal. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual era o agravamento psicológico dela, mas ela estava passando muito mal, só que ela foi resistindo. E ela demorou 3 anos para admitir que ela precisava de uma consulta com um psiquiatra. De pronto, o psiquiatra prescreveu o tratamento para ela com medicamento, deu as orientações médicas e falou para ela assim, você precisa fazer psicoterapia. E me indicou. Olha só, ela demorou 3 anos para chegar no consultório do psiquiatra. Aí depois ela demorou mais 1 ano para chegar no meu consultório. 4 anos. O quanto essa pessoa foi resistindo. De pronto eu percebi essa resistência e o que eu trabalhei nos primeiros meses? Como que era, se ela aceitava ou não fazer psicoterapia. E ela não aceitava. Se ela queria ou não fazer psicoterapia, ela não queria. Ela era categórica. Ela falava assim, para mim é muito difícil estar aqui. Se eu não tivesse tocado nesse assunto
de como era para ela estar dentro do consultório, era muito provável que ela, aos pouquinhos, iria se afastar e não iria prosseguir a terapia. E essa foi uma terapia, é uma paciente que ficou 4 anos comigo. Mas aqui é um breve exemplo, né, do quanto é importante sondar com o paciente o que significa para ele estar dentro da consulta, o que significa para ele precisar da ajuda, do auxílio de alguém, o que significa para o paciente ele olhar para si mesmo e se reconhecer como alguém com imaturidades. Às vezes isso é muito difícil para a pessoa. Tá? Então, no manejo clínico é isso, você vai fazer as manutenções das regras técnicas que você colocou no contrato psicoterapêutico, mas ao mesmo tempo você vai apontar para o paciente os sinais ou evidências que ele tem de defesas e que ele tem de resistência. Eu apontei isso nos slides anteriores. E junto com isso você vai sondando com o paciente o que ele pensa e o que ele sente. Tá? Seguindo aí para o passo 3. O passo 3 ele é o mais importante, mas de repente também ele é o mais delicado e o mais demorado. Isso é um processo de construção na relação com o paciente. Vai lidar com a resistência do paciente. De que forma? Literalmente descobrindo o motivo, certo? E o conteúdo da resistência. O que eu quero dizer com isso? O motivo é por que o paciente resiste e o conteúdo é o que o paciente resiste. O que tem no íntimo desse paciente, no inconsciente desse paciente, que ele resiste tocar, que ele resiste que vem à tona na relação com você ali no consultório. Como é que você lida com a resistência? Como é que você descobre o motivo e o conteúdo da resistência? Fazendo a análise dos aspectos inconscientes. Isso é a psicanálise na prática dentro do consultório. Como o paciente demonstra os aspectos inconscientes deles na consulta? Através da transferência, dos sintomas, dos sonhos, dos atos falhos e dos xistes. Xistes são as piadas, via de regra aquelas piadas fora de hora, as piadas às vezes cômicas consigo mesmo, depreciativas consigo mesmo, as piadas que vai desmerecendo o outro, são humores de maneira destrutiva, humores de maneira patológica. Então, lidar com a resistência do paciente significa especialmente descobrir o motivo e o conteúdo da resistência. Por que e o que o paciente resiste. E o paciente resiste questões que estão no inconsciente e daí a necessidade de analisar os aspectos inconscientes do paciente. Para, em algum momento, interpretar para o paciente. Trazer à tona aquilo que está no inconsciente do paciente, trazer à tona para conversar com o paciente. E aí ele vai despertando sobre ele mesmo. Quando se faz esse tipo de interpretação, é como se rompesse a barreira das defesas psicológicas e a barreira da resistência do paciente. A interpretação, ela é um método para superar as defesas e a resistência. Mas veja, isso requer tempo. Não caia na ilusão de que o paciente vai chegar, você vai começar a interpretar, e aí vai resolver os problemas e o paciente vai ficar com menos defesa e menos resistência. Não. Analisar os aspectos inconscientes do paciente é como se fosse montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Você vai ali por tentativa, você vai analisando, cada fragmento do inconsciente que você percebe do paciente, você vai juntando nesse quebra-cabeça e aí você vai entendendo o paciente. E à medida que você levanta uma hipótese interpretativa, você pode, de repente, começar a comunicar para o paciente, mas no sentido de hipótese. O que você acha, o que você tem pensado, eu pensei sobre tal forma, eu pensei sobre tal aspecto seu, existe isso, não existe? E aí o paciente vai ajudando você a construir esse quebra-cabeça. E aí chega em um momento que você pode literalmente cravar a interpretação. E que momento é esse? Quando o paciente também já está no mesmo movimento. Quando você interpreta aquilo que o paciente já está em vias de interpretar, aí sim, vem a transformação. Aí o paciente muitas vezes pode falar, bom, então é por XYZ que eu tenho determinado comportamento, que eu tive determinadas posturas ao longo da minha vida. E aí vem a transformação do paciente. Mas veja, como eu disse, isso
reserva tempo. Então, enquanto você não interpreta, o que você faz dentro do consultório na relação com o paciente? Aí eu vou expandir um pouco mais a técnica proposta pelo Freud. Então, vamos lá. E literalmente isso aqui é o método psicanalítico freudiano, tá bom? Associação livre, atenção flutuante, abstinência, neutralidade e interpretação, tá? E aí eu volto a falar aquilo que eu falei anteriormente. O aprendizado é necessário experiência clínica. Então, não só uma aula, não só uma leitura, é necessário você aplicar dentro do seu consultório e, ao mesmo tempo, você estudar. Você aplicar dentro do seu consultório e, ao mesmo tempo, você passar por supervisão clínica. Toda a experiência clínica, inclusive você também, na condição de psicólogo e psicóloga, ser atendido por outro profissional, toda essa experiência clínica vai fazer você desenvolver o entendimento daquilo que é a psicanálise. Tá ok? Então vamos lá. O que é a associação livre? Literalmente aquilo que o nome diz. Associar livremente as ideias. Associação livre significa isso. O pensamento livre, as ideias livres, sem ser de forma diretiva. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer, que isso faz toda a diferença. A associação livre é aquilo que funda o método psicanalítico. O paciente, não só o paciente, mas o ser humano, mas trazendo o ser humano para dentro do nosso contexto do consultório, o paciente ele é dotado de defesas psicológicas e de resistência, certo? Quanto mais resistência, maior o estado de alerta. Maior estado de racionalização, maior estado de intelectualização, maior estado de sublimação, maior estado de recalque, maior estado de negação. Certo? Quanto mais defesas psicológicas, mais controle psíquico. À medida que o paciente começa a fazer associação livre, e isso também é um processo de construção, não é porque você trabalha com a psicanálise que o paciente vai chegar lá, vai sentar na poltrona ou deitar no divã e começar a associar livremente. Não, isso não acontece de forma automática. Isso é um processo de construção na relação com o paciente. À medida que o paciente começa a associar livremente, concomitante a isso ocorre um relaxamento, um afrouxamento das defesas psicológicas e da resistência. Qual que é o efeito disso? Então veja, o método da associação livre vai promover um relaxamento, um afrouxamento das defesas e das resistências e, consequentemente, vai aparecer mais fragmentos do inconsciente do paciente. Se aparece mais fragmentos do inconsciente do paciente, vai ocorrer de você ter mais material clínico para analisar, e aí quando você for interpretar, vai ser uma interpretação mais rica, mais assertiva, mais condizente com aquilo que existe na intimidade do paciente. Então, associar livremente para quê? Para promover um relaxamento das defesas e da resistência, para então aparecer mais material clínico. Material clínico são os aspectos, os fragmentos do inconsciente do paciente. Tá? Então, quando o método é conduzido pela associação livre, para nós profissionais, fica mais rico, fica mais fértil, porque a gente tem mais material clínico para poder trabalhar. Tá? Só que ocorre o seguinte, nessa associação livre, o paciente, quando ele começa a entrar nisso, lembrando que isso vai sendo construído e pode levar muito tempo, isso está em jogo também do paciente abrir mão dos controles que ele tem, né? Eu tive uma paciente que ela fazia um roteiro na mão, mas quando... Para quê? Para narrar a consulta, para narrar o tema de forma cronológica ali. A semana ela organizava na mão aqui. Literalmente ela falava o que para mim de forma inconsciente? A consulta tá no meu controle. Inconsciente era o que ela estava me dizendo. E quando tinha muito conteúdo, ela escrevia na mão e aí escrevia no braço também. Mas aí passou uns 2 anos e meio de terapia, ela foi abrindo mão desse controle e abrir mão desse hábito. Ela estava atuando, né? Ali era o ato falho da paciente. E aí, à medida que o paciente vai falando, vai fazendo uso da associação livre, ele vai falando de diversos temas. Ele pode falar numa sessão de
3, 4, 5, às vezes até de 10 temas. Vai falar do trabalho, vai falar do irmão, vai falar da irmã, do casamento, vai falar das férias, vai falar do dinheiro, do investimento, ou se está falando quanto está atrasado, vai falar de filho, vai falar do cachorro, do papagaio, do gato. O paciente vai falar de 1 milhão de temas. E à medida que o paciente fala de 1 milhão de temas, ele está praticando a associação livre. Tá ok? E os fragmentos do inconsciente estão aparecendo. O que é importante a gente fazer? Atenção flutuante. Então presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. A associação livre é para o paciente, a atenção flutuante é para nós. O paciente vai expor 10 temas e você vai ficar com a atenção flutuando nesses 10 temas. Por quê? Porque se você fixar sua atenção em um único tema e começar a guiar o seu raciocínio por esse um único tema que você julga importante, você não vai perceber o fragmento do inconsciente do paciente que vai aparecer na narrativa dele. Por quê? Porque a sua visão vai estar direcionada para um tema específico. Tá certo? E aí, se você manter a sua atenção fixa num determinado tema, qual que pode ser a consequência disso? De você guiar a conversa com o paciente com um raciocínio diretivo. E isso vai inibir a associação livre do paciente. Tá certo? Então, o paciente associa-se livremente para ter um relaxamento das defesas psicológicas e da resistência e para aparecer material inconsciente. E a gente faz a associação livre para sustentar. Não, a gente faz a atenção flutuante para sustentar a associação livre do paciente. Tá ok? E ficar atento também para quando aparecer algum fragmento do inconsciente. Então, 2 regras super básicas, super fundamentais. Quando eu falo de básico, é aquilo que está na base da psicanálise. Quando eu falo de fundamental, é aquilo que funda o método psicanalítico. Associação livre para o paciente e atenção flutuante para psicólogo ou psicólogo. E o que mais para psicólogo e para o psicólogo? A abstinência. A abstinência vem de abster-se, de abrir mão. Então você vai abrir mão no momento da consulta de todo o teu conhecimento prévio, de todo o teu sentimento e de todo o teu desejo, digamos assim, pelo paciente. Tá? Você vai deixar de sentir? Não. Você vai deixar de pensar? Não. Mas abrir mão no sentido de não colocar isso na relação com o paciente. De escolher muito bem as palavras e muito bem de como você vai se comportar, porque se você vai colocando juízo de valor, atenção qual que é? Do paciente absorver e aí ele começar a raciocinar, não de forma psicanalítica, mas ele vai começar a raciocinar a partir dos seus princípios, a partir dos seus valores, né? A partir dos rótulos que você vai colocando na relação com ele. Só que isso é uma relação de dependência. O que o método psicanalítico promove para o paciente? À medida que as questões do inconsciente vão aparecendo para o paciente, o próprio paciente vai analisando ele mesmo. Então é o paciente que vai dizer quem ele é e o que ele é. Não somos nós na condição de psicoterapeutas psicanalíticos. Então, as nossas vontades, os nossos conhecimentos prévios, nós vamos nos abster na relação psicoterapêutica com o paciente. É uma forma de asepsia para não contaminar aquilo que vai aparecendo do paciente, do inconsciente do paciente no ambiente psicoterapêutico. Ao praticar a abstinência, surge a possibilidade de uma neutralidade. Não é uma pessoa neutra, mas de uma atmosfera, de um setting psicoterapêutico neutro. E o que isso e por que isso é importante? Porque a neutralidade, como a abstinência, irão contribuir, certo? Para o paciente conseguir enxergar aquilo que é dele, aquilo que estava no inconsciente e a partir da interpretação, aos pouquinhos, foi aparecendo, foi se tornando consciente pro paciente. Tá bom? Então tem todo esse caminho, associação livre,
para o paciente, atenção flutuante e abstinência para a psicóloga e para o psicólogo, para chegar nessa condição de neutralidade. Nessa neutralidade é como se ficasse evidente tão somente os aspectos inconscientes do paciente. E à medida que fica evidente esses aspectos inconscientes do paciente, ele começa a se perceber melhor. Ele começa a se resolver. Ele começa a se entender. E esse é o grande marco e o grande diferencial do método psicanalítico para os pacientes. Mas, como eu disse, muitas vezes não fica claro nos cursos de graduação em psicologia e às vezes até nos cursos de pós-graduação que existem por aí em psicanálise. Tá ok? Alertando aqui por último, aquilo que eu já disse, isso é um processo de construção. Você vai se tornando um profissional apto para psicoterapia psicanalítica na construção dentro do consultório, na experiência clínica com os pacientes. E os resultados vão aparecendo aos poucos de forma muito gradativa. E aí você já pode ter notado o quanto é necessário flexibilidade, tolerância, perseverança, paciência. Isso são tudo atributos que nós profissionais, na condição de psicoterapeutas psicanalíticos, nós devemos ter, desenvolver, tá ok? A partir da própria experiência clínica. Resumindo, é isso, tá bom? Até aqui, isso é um pouco do que ocorre dentro da comunidade Cooperapsi. Na comunidade Cooperapsi é onde eu oriento profissionais, tá bom? Para trabalharem com a psicoterapia psicanalítica. Mas para você que ficou até aqui, eu julgo que você está interessado ou interessado, eu vou te dar uma amostra grátis. Vou te dar mais um pouquinho sobre a técnica da psicoterapia. E essa técnica que eu vou mostrar aqui, essa regra técnica que eu vou mostrar aqui, eu não tirei de livros, eu não tirei de artigos, eu não ouvi de professor, eu fui percebendo dentro do meu consultório. Eu demorei anos para entender aquilo que eu vou te ensinar aqui, isso daí você pode aplicar no teu consultório aí. Regra técnica, verificar o teor de resistência do paciente. Sempre, seja no princípio, no meio ou já para o fim do processo de psicoterapia. Qual que é a orientação que eu dou para você? Na entrevista, eu chamo de entrevista inicial, a primeira consulta com o paciente, eu não conheço o paciente não me conhece, ele chegou até mim por algum motivo e a gente marca a consulta. Primeira consulta eu chamo de entrevista. Na entrevista, identificar o lapso de tempo entre a intenção e o agendamento de fato. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o espaço de tempo entre a intenção que o paciente teve de agendar, vou agendar, e o agendamento de fato, quando ele fez o contato, foi lá, agendou, e é o dia da consulta. Por quê? Eu já recebi pacientes que chegaram no meu consultório e falaram assim, olha, eu estou com o seu cartão há 3 anos. Eu ouvi isso da boca do paciente. Então, há 3 anos atrás, o paciente teve a intenção de agendar, mas somente agora o paciente agendou. Percebe o lapso de tempo? 3 anos. Eu já ouvi assim de pacientes, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma paciente sua me indicou você para mim. Sim, indicou porque ele está procurando. Então, chegou, ele pensou em mim, ele teve a intenção dele, né? Há um ano e meio atrás, há 2 anos. Já tive pacientes que falam, não, eu peguei seu número na internet, fui na busca do Google, peguei o seu contato na internet, já tem há 10 meses atrás, só agora eu consegui agendar. O que ocorre? Por que é importante identificar o lapso de tempo entre a intenção do agendamento e o agendamento de fato? Esse lapso de tempo, ele indica a procrastinação do paciente. Esse lapso de tempo, ele evidencia a resistência e as defesas psicológicas do paciente antes do paciente entrar no consultório de psicologia. Então, assim, defesas psicológicas e resistências
É aquilo que eu falei, não é do paciente, é do ser humano. Se você identificar esse lapso de tempo aí na relação na primeira consulta com o paciente, o que isso significa? Né? Que a gente pode pensar o seguinte: quanto maior o lapso de tempo, maior a possibilidade de resistência. Quanto menor o lapso de tempo, menor a possibilidade de resistência. O que isso implica na prática? Maior resistência, o paciente vai te dar mais trabalho. Menor resistência, o paciente vai te dar menos trabalho. É isso. Maior resistência, tem mais chances do paciente desistir no terceiro, no quarto, no quinto mês. Menor resistência, tem mais chance do paciente prosseguir e avançar aí para 1 ano, 2 anos de psicoterapia. Tá? E aí eu chamo a atenção para quê? Para na primeira consulta com o paciente você analisar esse aspecto aí.